O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, estará recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo assim o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações,
que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos regularmente, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam.
Se puséssemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se não fizéssemos o mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito libertar-se de todos os males que resultam de sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, não é mal que eles afastam. Eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeçam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, à nossa revelia, de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. O homem se acha, então, na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor, e é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos? Ao Espiritismo estava reservado provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece
porém, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Considerando-se o homem vicioso e mau, não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, apenas saem palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um impulso instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem dá preferência às preces daqueles cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Já que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Mas não é assim que ocorre. Exercendo essa ação sobre os homens, os espíritos suprem, em caso de necessidade, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno desse favor, ou quando ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve, por isso, abster-se de orar pelos outros, com a ideia de não ser digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de sua humildade, sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem felizes em incentivar. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos,
e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece. Não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento em que se seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos, em uma só voz. Mas que importa reunir-se grande número de pessoas, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que dirijam a Deus do que a das 100 outras.